Nós possamos estar atentos para a instrução que receberemos agora, possa servir para o fortalecimento da nossa fé. Ele está iluminando com o teu Santo Espírito nosso pastor Tiago, que ele possa falar de forma compreensível e que nós possamos entender. Ser com os pedidos feitos, por favor. Algumas pessoas estão doentes, necessitando de cura. Tu é o médico dos médicos. Pegamos em tuas mãos o Gesiel, a Edna, também o primo da Andréia. Seja feita a tua vontade, que nós possamos estar em comunhão contigo para entender a tua vontade na nossa vida. Continue conosco, nos abençoando a cada dia. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui no nosso casarão a oportunidade de discutir e aprender sobre muitas coisas, algumas delas principalmente relacionadas sobre a Bíblia, mas a gente também quer abrir essa casa, usar esse espaço para promover um diálogo e um conhecimento em outras áreas. Uma delas é que a gente está começando as últimas quartas de cada mês, que a gente vai ter aqui no nosso casarão, e um deles está chegando, que é a época da Semana Santa. É uma semana muito especial onde a gente se lembra de muita coisa importante, e a gente vai ter um momento muito especial aqui no nosso casarão, começando a partir do dia 9 de abril até o dia 14, onde a gente vai ter encontros aqui nessa semana de uma forma especial durante todas as noites, para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco a respeito de um resgate ao extremo. E para a gente começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente quer convidar vocês para no dia 9 assistir um filme com a gente. Vai filmar uma coisa legal, né? Eu acho. Se tiver pipoca, melhor. Sim, vai ter pipoca, vai ter um suquinho. O horário, pastor? O horário vai ser a partir das 8 horas, é um domingão. Todos os dias também, né? É um domingo. A gente vai começar no dia 9 assistindo esse filme, que é um filme que eu vou mostrar para vocês o trailer dele aqui agora. E depois, ao longo de segunda a sexta, a gente vai trocar uma ideia sobre a ideia do filme. Você vai poder sofrer vendo o Flamengo, né? Essa tragédia toda, vai poder ver o jogo, vir com calma. Depois dos seus compromissos aí, vai poder almoçar na casa daquela tia que você não vê há 3 anos. Vai poder ir na casa do cunhado, né? E depois você pode estar aqui com a gente para finalizar ali o seu final de semana com chave de ouro,
onde a gente vai conhecer uma história de um resgate ao extremo, e eu quero começar a mostrar essa história para vocês, que vocês vão ver melhor no domingo do dia 9. Prestem atenção então. Sorria! Tá bom assim? Ai, que lindo! Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O rei da montanha. Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido pra mim. Eu conheço tudo nessa montanha. Pode ficar tranquila, que eu não vou deixar nada atrapalhar nossa escalada. Emitiendo una alerta para todos los montañistas. Posible tempestad se está aproximando. Retornen cuanto antes al campamento base. Cambio fuera. A gente tem que voltar, Alan. A gente tem que sair daqui, meu senhor. Mano, eu não quero voltar. Tenta entender, o meu sonho. No sabemos si tu hermano está con vida. Ya pasaron 48 horas y no tenemos comunicación con radio. Mas que rota eles pegaram? El conocido atajo del diablo. Muito bem, tá aí. Esse vai ser o nosso filme do dia 9. Vocês vão poder conhecer essa história um pouco melhor, o que aconteceu. Eu acho que vou ter que dar a volta para conseguir ligar aqui. Deixa eu ver se... Não, acho que não dá. Oi? Aí, foi. Convida seus amigos, a gente vai ter aqui uma noite gostosa no casarão, assistindo um filme bacana, com uma história bem legal. E a gente vai dar o pontapé inicial para a gente entender um pouco mais sobre um outro tipo de resgate. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar um spoiler aqui, né, da Semana Santa. Mas vocês estão convidados para estarem aqui com a gente. A gente começou na semana passada a nossa série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. Aquela que é a oração mais conhecida de toda a Bíblia. E a gente viu um pouquinho na semana passada sobre como que a oração do Pai Nosso ajuda a gente a restaurar as nossas relações. Para lembrar um pouquinho para você que estava com a gente na semana passada, ou você que talvez não pôde estar, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso segundo encontro e a gente vai entender um pouquinho sobre como que a gente pode definir melhor as nossas prioridades. Lembrando um pouquinho do que a gente viu na semana passada, para contextualizar, cada semana a gente está estudando uma parte da oração do Pai Nosso. E na semana passada a gente estudou sobre a primeira frase do Pai Nosso, aquele primeiro verso, Mateus capítulo 6, verso 9, onde a oração começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente viu na semana passada o que isso implica de forma prática e real para a vida da gente. A gente viu que a oração do Pai Nosso, ela restaura as nossas relações em 3 áreas. Primeiro, ela restaura a nossa relação com Deus. Por quê? Alguém se lembra? Quer compartilhar? Quer ajudar aí nessa recapitulação? Por que a oração do Pai Nosso restaura a nossa relação com Deus? A gente fica mais íntimo. A gente fica mais íntimo, a gente entende que Ele não é alguém distante, Ele é apresentado como nosso Pai. E a gente viu o que a Bíblia mostra pra gente sobre esse significado. Como o Cláudio falou, não é aquele cara que está querendo pegar você ali na curva, né? É alguém que está lá.
para dar carinho, para dar amor, para ensinar aquilo que precisa ser ensinado, para dar correção quando necessário também, mas é alguém que sempre faz o que faz porque visa o nosso melhor. Pai Nosso é algo que nos traz uma proximidade de um relacionamento real com Deus. A gente viu também que a oração do Pai Nosso, ela restaura a nossa relação com o próximo. Por que com o próximo também? Vocês se lembram do que a gente conversou? Porque todos estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Porque o Pai é só meu? Não, o Pai é nosso. O Pai é? A proteção é para todo mundo. O Pai é nosso. Isso quer dizer que a gente, pela oração do Pai Nosso, tem que reconhecer cada um que está do nosso lado também como filho de Deus. Isso faz com que eu não olhe para outra pessoa de uma forma superior, mas eu olho de uma forma igualitária. Mas a oração do Pai Nosso, ela também me ajuda a restaurar a relação comigo mesmo, porque ela me diz que eu não sou alguém aí que é o fruto do acaso. Eu sou alguém que é criado, amado, restaurado e redimido pelo Pai Celestial. E hoje eu quero convidar você para a gente entender um pouco melhor a segunda parte da oração do Pai Nosso, como é que a gente vai poder definir as nossas prioridades. Alguém precisa de Bíblia e eu vou pedir para nos ajudarem a distribuir as Bíblias. Mateus capítulo... Está todo mundo digitalizado hoje aí, né? Conexão pura. Mateus capítulo 6, está na página 6 do Novo Testamento, naquela segunda parte da Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 10. Eu vou pedir para a gente esperar todo mundo encontrar, a gente não tem pressa. Pode encontrar Mateus capítulo 6, verso 10. Eu vou pedir para alguém ler, porque eu estou sentindo que vocês estão meio com o freio de mão puxado hoje, né? Não sei o que aconteceu, que está todo mundo aí meio cansado, a semana foi tensa, mas hoje a gente está aqui para participar junto e eu quero convidar vocês para participarem também. Vou pedir para alguém ler para a gente Mateus 6, verso 10. Quem pode ler para a gente? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, ela começa com um invocativo a Deus e agora ela começa com um pedido a Deus. Mas é interessante que a oração do Pai Nosso, ela muda um pouco daquilo que é a nossa normal prioridade quando a gente fala com Deus. Porque quando os pedidos da oração do Pai Nosso começam, ele começa sendo algo com relação a quê? Venha o teu reino. O reino é o reino de quem? Dele. É o reino de Deus. Já parou para pensar em quantas vezes que a gente ora, que a gente coloca as coisas de Deus à frente das nossas coisas? O que normalmente a gente pede primeiro quando a gente faz uma oração? A gente já viu que não tem problema nenhum em pedir. O pedir faz parte da oração. Jesus deixa isso para a gente no Pai Nosso. Mas, normalmente, quando a gente pede pelo quê? Pra gente, por nós? Não. A gente às vezes pede pelas pessoas. Mas a gente pede por que tipo de pessoas normalmente? Milhares. Quer dizer que eu não devo pedir por essas pessoas? Ou por mim mesmo? Devo, né? A oração ela não é egoísta. Mas o que a oração do Pai Nosso diz pra gente quando os pedidos começam com venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Já parou para pensar nisso? Que implicação isso traz pra gente? Quero ouvir vocês um pouquinho. Vocês estão muito receosos. Apesar de a gente pedir, né, ele que sabe o que deve acontecer na nossa vida, né? Também. Ele é quem está à frente de tudo, ele sabe o que é melhor pra gente, excelente, a gente vai entrar nesse ponto. A gente tem humildade no nosso pedido para Deus. Sim.
saber porque a decisão maior é dele. Né? Então, a gente podíamos estar aqui resolvendo o nosso problema, mas a vontade é dele. Né? Romário ia falar também. Precisamos estar em conexão com ele para entender a vontade dele. Porque às vezes o que a gente pede não é o melhor. A gente tem que pedir para ele dirigir a nossa vida, ele, né, nos guiar. A gente está começando a entrar em alguns pontos importantes agora. Quando eu falo que a oração do Pai Nosso ajuda a gente a definir as nossas prioridades, é porque normalmente quando a nossa vida, e em todos os aspectos, ela tende a ser centralizada em quem? Em nós mesmos. Tudo gira em torno de mim, da minha vontade, daquilo que eu quero, daquilo que eu planejo. Mas quando Jesus começa o pedido da oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está ensinando para a gente que por trás da nossa oração, o que deve ser mais importante? Pode falar mais alto, Vera, vai, com coragem. E a vontade dele. O reino dele e a vontade dele. Em outras palavras, qual deve ser a prioridade do nosso pedido? As coisas do reino de Deus. Não quer dizer que eu não peça por mim, não quer dizer que eu não possa pedir pelos que estão próximos a mim. Mas eu preciso ter em mente que o que norteia a minha vida, o que centraliza a minha vida nessa jornada cristã, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, mas são os planos, os propósitos e a vontade de Deus. Jesus, ele define quais são as nossas prioridades. E enquanto a gente está por aqui, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. É interessante que essa expressão reino de Deus, ela é um dos temas centrais dos ensinos de Jesus. Você vai encontrar, se pesquisar aí, muita coisa falando sobre o que é o reino de Deus. Tem gente que fala muito e muita coisa sobre o que é o reino de Deus. Tem gente que fala que existe diferença entre o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. Mas se a gente juntar no pacote, a gente vai ver que basicamente a essência é a mesma. O reino de Deus é importante a gente entender. Quando a gente estuda na Bíblia sobre o reino de Deus, existe um conceito que parece confuso, mas você vai entender. Você está vendo essa frase aqui? O que está dizendo aí? Deixa eu ver se está dando para você ler. O reino de Deus é já, mas não ainda. Você entendeu essa frase? Entendi. É agora, mas é daqui a pouco. Você só trocou as palavras, mas não continua não. O que isso quer dizer? Ainda, não chegou, ele não veio ainda. Mas a gente tem que começar a fazer tudo para daqui a pouco estar preparado para ele chegar. Já, mas não ainda. Alguém quer complementar? Para que esse reino chegue até a gente, nós temos que nos preparar, foi o que ele falou. Temos que estar em conexão com Deus a todo momento. Quando a gente vê as inúmeras declarações de Jesus sobre o reino de Deus, a gente vê que ele normalmente coloca o reino de Deus em 3 tempos diferentes. O reino de Deus às vezes é apresentado como sendo algo que já existe há um tempo. O reino de Deus é apresentado às vezes como algo que atua no presente. Mas o reino de Deus também é apresentado como uma realidade futura. Essa ideia do já, mas não ainda, ela norteia. Quando Jesus fala, venha o teu reino, parece que ele está falando de uma realidade o quê? Futura. Mas em vários outros locais ele fala que o reino de Deus já existe. Como é que a gente consegue entender o que é o pedir o reino de Deus? O que é esse reino de Deus que ele já existe, mas ainda não? O reino de Deus, ele é a manifestação do governo de Deus em várias esferas. O reino de Deus, vou tentar ser claro. O governo divino, ele não é democrático, né? Ele é teocrático. Ele é bem diferente, por sinal, né? Mas
o reino, por isso que reino acho que fica até melhor, né? O reino de Deus, ou a forma como ele rege, melhorei, né? A forma como Deus rege os seus súditos, ela começa primeiramente no interior de cada um daquele que escolhe pertencer ao reino. Com a promessa de que um dia ele vai ser manifesto na sua plenitude. Quando Cristo voltar. O reino de Deus, ele é já. Porque ele já começa com você e comigo. Ele começa com aqueles que já vivem sobre a ética do reino. Mas aquele que vive sobre a ética do reino, ele sabe que ele ainda é alguém infiltrado, e agora sim, em um governo que às vezes rege e age de uma forma, às vezes, completamente oposta à vontade e ao reino de Deus. É por isso que Paulo fala que nós somos nesse mundo que é embaixadores. Eu me lembro que na época que o Brasil estava imerso naquele contexto de manifestações políticas, me incomodava demais ver muitos cristãos que faziam daquilo, parece que a razão principal da vida. Não estou dizendo que a gente não deva lutar pelo que é certo. Mas o que às vezes você percebia é que as pessoas tinham um grande interesse em resolver a democracia, mas pouco interesse em promover os assuntos do reino. E eu disse para alguns amigos, olha, você não pode se esquecer que apesar de tudo o que tudo aquilo que nos rodeia, nós ainda somos embaixadores. Não quer dizer que a gente deve ou não ser patriota, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a minha vida deve ser para promover os interesses de Deus e de seu reino. A minha oração deve ser para que o reino de Deus, ele se manifeste de forma real agora, já, na minha vida, para que eu atue como um embaixador dele. Mas para que também esse reino se manifeste de forma plena, de uma forma geral. Eu gosto muito dessa frase de Ellen White, onde ela fala que quando nos entregamos a Deus, ganhamos outras pessoas para Ele, apressamos a vinda e ganhamos outras pessoas para Ele, apressamos a vinda de seu reino. Não adianta eu orar para que Deus venha logo com o seu reino, sendo que eu não estou fazendo nada para que o reino venha. Se eu oro para que o reino venha, eu preciso contaminar os outros com o vírus do Evangelho, de que elas também precisam pertencer a esse reino. O vírus contagiante. Vírus no sentido positivo, tá, gente? Não negativo. Jamais. Mas o reino de Deus, ele é já, mas não ainda. Ele precisa começar comigo e com o interesse de ver esse reino se expandir. Se eu guardo aquilo só para mim, eu não estou, na prática, orando de forma plena a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando diz venha o teu reino, é a oração de alguém que está inconformado de continuar com essa realidade. De alguém que sabe que não adianta você trocar um partido pelo outro, porque certas coisas só vão mudar quando de fato for estabelecido o reino de Deus. Venha o teu reino não é um convite à passividade, é um convite à proatividade para que eu seja um agente influenciador e proclamador do reino. Proatividade. Não adianta só eu pedir para que o reino venha, eu preciso agir para que ele também venha. Deus, ele pede para que a gente ore, pedindo para que o reino venha. Eu ouvi uma música que eu achei muito interessante esses dias atrás, que a letra dizia o seguinte: haja mais amor a começar em mim. O convite para que o reino de Deus venha, vem pelo mesmo princípio. Ele precisa começar em mim. Para que eu espalhe a mensagem do reino e tenha
o interesse de levar aos outros, o desejo para ver a manifestação visível e real do reino, também. William Barclay ele fala o seguinte: orar pelo reino de Deus é orar pela submissão total de nossa vontade à vontade de Deus. Orar para que o reino de Deus venha é orar para que a vontade dele seja manifesta na minha vida, e é exatamente o complemento da frase que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque se eu peço para que o reino venha, eu devo estar disposto a viver de acordo com as ordens do rei. E pedir para que o reino venha é também um pedido para que eu me adeque ao planejamento, ao desejo, à vontade desse que é o nosso rei. Só que isso também tem outras implicações, e talvez aqui a gente entra num dos pontos mais difíceis do cristianismo. Porque, deixa eu perguntar, é fácil a gente pedir para que a vontade de Deus seja feita? Não. Pedir é fácil. Aceitar é difícil. Pedir às vezes é fácil, porque a gente às vezes acha que não vai ser ouvido, né? A gente às vezes não bota fé. Mas orar para que a vontade de Deus seja feita talvez seja a mais difícil das orações que a gente pode fazer. Essa foi a mais difícil oração que o próprio Jesus fez. Porque geralmente a gente pede que a vontade dele seja feita mais ansiosamente, querendo Que ela seja nossa. Nossa. Na verdade, a gente às vezes pede para que Deus faça a vontade dele de uma forma quase que automática. Na verdade, a gente cumpre um protocolo. A gente fala assim: ó, Senhor, eu quero desse jeito. Aí você pensa assim: não, mas eu tenho que pedir para que ele faça da vontade dele. Mas na verdade, quando às vezes ele faz da vontade dele, a gente acha o quê? Que não foi feito nada. Que não foi feito nada. Ou a gente acha ruim. Orar, pedir para que a vontade de Deus seja feita é talvez a coisa mais difícil que a gente pode pedir, se de fato nós estamos dispostos a aceitá-la. Eu quero pedir para alguém ler esse texto para a gente, Marcos capítulo 14, verso 36. A gente vai ver aqui um episódio onde alguém pediu para que fosse feita a vontade de Deus. Quem que será que pediu? Marcos capítulo 14. Você vai avançar um pouquinho, está na página 44. Marcos capítulo 14, verso 36, página 44 do Novo Testamento. Quem pode ler esse texto para a gente? Alguém que ainda não leu. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quem fez essa oração? Jesus. Quando ele fez essa oração? Quando Jesus estava no Getsemane. Jesus ele estava começando a experimentar o que a Bíblia chama de separação de Deus, o Pai. Ele começava a sentir o peso dos pecados de cada um de nós. A Bíblia diz, o Evangelho de Lucas, quando dá o mesmo relato, ele vai dar um detalhe médico, porque ele era médico, muito enriquecedor, que Jesus estava num nível de estresse e angústia mental tão grande, que vasos da sua cabeça estouravam, arrebentavam, e ele suava junto com sangue. Existe o nome desse fenômeno, se não me engano é hematidrose. Só acontece quando a pessoa está em níveis de angústia e estresse tremendos. E a pele da pessoa fica tremendamente sensível. Você junta com esse fato, o fato depois de ele ter ganhado uma coroa de espinhos. Mas isso é para um outro momento, não vou focar nisso agora. Você precisa dormir hoje à noite, né? A Bíblia diz que Jesus ele faz uma oração quando ele está no Getsemane. Ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor sabe que agora esse meu lado humano aqui, ele não está querendo passar por isso. Mas não seja como eu quero, e sim
como tu queres. E deixa eu te fazer uma pergunta, o que o pai queria naquele momento? Pai, queria que ele não existisse. Queria que ele morresse pela humanidade. Você começou a pensar agora na implicação do que às vezes significa pedir a vontade de Deus? Isso é um detalhe. Essas igrejas, não sei se eu posso abrir, tá? Pode, por favor. Essas igrejas aí fora, eles determinam o que Deus tem que ser feito. O que tem que ser feito? Vera, você entrou num ponto fantástico. Tá. E eu tenho uma experiência assim, muito grande a respeito disso. O meu neto nasceu com cefalogia. É um negócio que tem no coração, em que tem que abrir o coração para poder tirar uma válvula dali que não estava irrigando o sangue novo com o sangue velho. Não fazia essa separação, essa pureza. Então ele tinha que fazer uma cirurgia antes de 1 ano de idade. O meu filho, pela essa doença do meu neto, quando eu chamava ele, que ele não era solteiro, para vir para a igreja, os estudos da Andréia aqui, meu filho dizia assim para mim, quando eu tiver da tua idade eu vou. Jovem, 20 anos, 21 anos, então ele não estava querendo saber de nada, ele estava querendo farra, né? E aí, casou-se e veio esse filho. Ele se derramou nos pés de Deus. Só que de maneira, querendo as coisas, né? Barganhar. Isso. E aí, o meu neto tinha que fazer essa cirurgia antes de 1 ano de idade. Ele foi até 1 ano e 6 meses. O garoto já começava a dar crises, que ficava todo roxo, em tempo já de não estar aguentando mais, não podia. O crescimento dele era assim, avançava mais a doença ainda, né? E o meu filho e a minha nora, grudada na igreja e dizendo que ele não ia chegar na mesa de cirurgia porque Deus já tinha curado ele. Eles foram para São Paulo, para o Hospital São Paulo, que é a referência em cardiologia, né? E quando chegou na hora, quando ele me ligou dizendo que no dia seguinte era a cirurgia do garoto, eu virei para o meu marido e disse assim, arruma agora uma viagem para mim agora, para São Paulo. Ele falou, o que tu vai fazer lá? Eu falei assim, eu vou segurar na mão do Rafael. O Rafael vai enlouquecer. Porque eles estavam querendo que Deus já tivesse feito a cirurgia no garoto, que o garoto nem entrasse na mesa de cirurgia. E os dois estavam convictos disso. Aí eu fui, saí daqui, viajei a noite toda, cheguei lá de manhã, na hora que iam pegar a criança para levar para a cirurgia, né, para o centro cirúrgico. Quando pegaram ele, que botaram o garoto na maca, que foi a minha nora, desmaiou dentro do elevador, o meu filho ficou do lado de fora, se descabelando, puxando os cabelos da cabeça, dizendo, não é esse o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, meu filho não ia fazer a cirurgia hoje. Aí eu falei assim, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu vou falar só uma coisa para você. Se o teu filho agora voltar sem vida de lá de dentro, foi feita a vontade de Deus. Eu sei que vai ser duro para a gente, mas é a vontade de Deus. A gente não sabe o que está por trás disso. Muita coisa vai ser feita por trás disso. Aí ele disse, mas não pode. Eu falei, pode. Você tem que acreditar que Deus está fazendo o melhor para ele. E esse é um ponto que a gente, na nossa mente finita e limitada, nem sempre consegue compreender. De fato, muita gente hoje tem a audácia de dizer que pode determinar, que você tem que determinar que Deus vai fazer daquele jeito. Eu fico tentando imaginar qual seria a reação de Deus quando houve esse tipo de oração. Eu determino que você faça isso. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? O garoto foi para a cirurgia e voltou. E está aí, 10 anos de idade. Graças a Deus. Disseram que eram 3 cirurgias. Ele fez uma só, porque o médico, quando saiu da mesa de cirurgia lá, veio falar com a gente, né? E chegou para a gente e disse assim, olha,
eu quero que vocês, eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas foi a melhor cirurgia que eu já vi e que eu já fiz até hoje. Mas não fui eu que fiz. Deus estava lá dentro. A vontade de Deus, Cristo ele se submete à vontade de Deus e isso implicava a cruz. Por mais que ele não quisesse, ele rende a sua vontade para que a vontade do Pai seja manifesta. Eu preciso dizer para vocês que pedir a vontade de Deus nem sempre tem a ver com aquilo que a gente quer. Mas a vontade de Deus sempre tem a ver com o que a gente precisa. A gente quer algumas coisas, mas Deus às vezes sabe que a gente precisa de outras coisas. E pedir a vontade de Deus é pedir para que Ele dê para a gente aquilo que de fato nós necessitamos, aquilo que de fato a gente precisa naquele momento. E que Ele vai nos oferecer. William Barclay ele fala que estar no reino é obedecer à vontade de Deus. E só quando cada um de nós tomou a decisão pessoal de submeter-se à vontade de Deus é que vem o reino. É impossível pedir o reino se nós não estamos dispostos a se submeter ao rei. E isso implica em uma contracultura. Eu gosto muito dessa expressão desse autor, que é um dos mais respeitados autores cristãos da atualidade. Refaleceu recentemente, mas deixou um legado maravilhoso. E ele usa muito essa expressão contracultura. Que o Sermão da Montanha ele é um sermão que vai na contracultura. E a oração do Pai Nosso traz isso para a gente, porque na contracultura cristã, nossa prioridade máxima não está no nosso nome, no nosso reino ou na nossa vontade, mas em Deus. Porque às vezes a gente está preocupado com o nosso nome. O que vão pensar de mim? A gente às vezes está preocupado com o nosso reino. Eu quero que Deus dirija, expanda o meu reino, o meu patrimônio. E eu quero que Ele faça a minha vontade. E tem muita gente que chega ao ponto de desacreditar até em Deus, porque acha que Ele não respondeu, mas na verdade Ele está dizendo o seguinte: não é a minha vontade. Não é o que você precisa. E também nesse momento não vai ser o que você quer. Seria mais ou menos assim: a gente pede, em um dado momento a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí dentro dessa meditação, Senhor, seja feita a tua vontade, a gente abre um parênteses nosso particular e diz assim: mas se o Senhor não fizer exatamente o que eu quero, eu não serei plenamente satisfeito. Sim. Não estarei plenamente satisfeito. E a gente vai ter que lutar com uma frustração constante. Porque quando o meu interesse está em Deus, quando eu peço pelo nome dEle, quando eu me preocupo com o nome dEle, quando eu me preocupo com o reino dEle, quando eu me preocupo com a vontade dEle, aí eu percebo que a minha vida ela encontra a sua plenitude. E eu quero finalizar com essa frase que diz o seguinte: essa petição, o pedir para que o reino de Deus venha e que a vontade dEle seja feita, é uma oração para que o reino do mal termine na terra, que o pecado seja para sempre destruído e que o reino da justiça se venha a estabelecer. É o já, mas não ainda. Orar pedindo para que o reino de Deus seja feito e que o seu reino venha e a sua vontade seja feita, é um pedido também para que esse mal que a gente está imerso tenha um fim. É um lembrete de que a gente está aqui esperando a vinda do Rei, o retorno do Rei. É um lembrete de que a gente foi criado para algo maior e melhor. É um convite de uma completa e total submissão àquele que quer ser o Senhor e soberano da vida da gente. Nesse momento eu quero convidar o Isaías, O Isaías para cantar uma canção que é a oração do Pai Nosso. É a oração que a gente está lendo e estudando de uma forma cantada. Enquanto ele canta, eu quero fazer um convite silencioso a você. Para que você
Fale com Deus aquilo que talvez você ultimamente está querendo que seja feita não a vontade dele, mas a sua própria. Para que você nesse momento peça para que ele mude os seus interesses, para que ele defina as suas prioridades, para que ele coloque no teu coração o desejo de viver, pedindo pela vinda do reino dele e aceitando e submetendo a vontade dele. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão hoje dá, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória pra Louvado seja Deus, Senhor. Seja feita a tua vontade em nossa vida. Esvaziemos, Senhor, dos nossos erros, dos nossos desejos e enganos, e busquemos alicerce na tua palavra. Em nome de Jesus. O nosso pão hoje dá, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória pra Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de definir as nossas prioridades por Tua Palavra. Muitas vezes a gente tem colocado os nossos interesses em primeiro lugar, na frente dos Teus interesses.
Por isso, Senhor, hoje nós pedimos que o Senhor mude aquilo que tem sido prioritário para nós. Que o nosso propósito, que os nossos interesses, que os nossos desejos, eles sejam colocados em segundo plano para que a Tua vontade e o Teu reino sejam o mais importante em nossa vida. Que a nossa vida seja para fazer a Tua vontade e para proclamar e expandir os domínios e o alcance do Teu reino. Fica conosco. Dá-nos uma noite tranquila na Tua companhia, leva-nos em segurança para os nossos lares e traga-nos nos próximos encontros. É o que nós te pedimos, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe.